Olá pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é o Carlos, professor de Biologia, e hoje, de maneira especial, estou gravando num ambiente meio improvisado aqui para vocês. O som está meio estranho, o vídeo está meio estranho, mas estou tentando fazer aqui o meu melhor nesse momento, certo? Espero que vocês consigam entender direitinho a matéria de hoje. Na última aula, vocês viram sobre bactérias, sabe? O que são bactérias, o reino Monera e tudo mais. Hoje, nós vamos falar sobre bactérias em meio ambiente, ou seja, como que é o relacionamento dessas bactérias com o meio ambiente e qual que é a importância delas para o meio ambiente, certo? Primeiro, nós falamos em aula, mas temos as cianobactérias, elas são extremamente importantes para o nosso ecossistema, também conhecidas como águas azuis, cianofícias. Elas vivem em água doce, salgada ou solo úmido, tá? Elas sempre vão estar ligadas em lugares que tem água. E elas fazem fotossíntese. Isso é uma coisa importantíssima. Tá? Não são plantas, mas fazem muita fotossíntese. Aqui tem um exemplo de uma espécie de cianobactéria. Você pode ver que ela é verdinha e ela tem dentro dela clorofila para fazer a fotossíntese. Ressaltando que essa fotossíntese feita pela cianobactéria não tem cloroplasto, então ela continua sendo um procarioto sem nenhum tipo de organela citoplasmática dentro dela, mas tem clorofila, então ela consegue fazer a fotossíntese com essa clorofila que ela tem dentro dela. Embora elas chamem algas azuis, elas não são algas, tá? Antigamente elas foram consideradas como algas, mas hoje em dia a gente considera elas como cianobactérias. Okay? E também não são plantas. A gente vai ver plantas mais para frente, então não é nem alga e nem planta, por mais que faça fotossíntese e por mais que elas ainda continuem sendo chamadas de algas azuis. Aqui a gente tem dois exemplos. Essa aqui que parece um bastãozinho, né? Na verdade são várias cianobactérias uma do lado da outra, formando um bastão. Ou aqui pode formar esse bolinho aqui de várias cianobactérias juntinhos, formando como se fosse um bolinho de várias juntas. Então elas podem viver dessa maneira, né, em forma de colônia, todas elas juntas, ou pode viver de uma maneira separada, isolada, como a gente viu aqui nessa primeira figura. Então, como eu disse, elas têm um papel muito grande de fazer fotossíntese, mas ela tem um problema muito sério também, que é o processo de eutrofização. O que é esse processo de eutrofização? Eutrofização é o crescimento desordenado de certas plantas aquáticas. Por que eu estou colocando plantas aqui entre aspas? Porque entre essas plantas aquáticas estão as cianobactérias, que a gente viu que não são plantas. E vocês já devem ter visto isso em algum lugar. Aqui nessas fotos eu tenho alguns exemplos. Olha só, essa primeira foto aqui, que a gente tem essa água esverdeada, ou aqui embaixo, nesse valão aqui, que você tem essa água, um verde bem forte, ou aqui nesse matagal aqui, que tem esse monte de planta, aqui sim, plantas aquáticas, né, que estão encobrindo esse lago, que está aqui embaixo, a gente nem consegue ver a água, ou aqui embaixo dessa ponte, esse monte de algas aqui, que está crescendo. Todo esse processo é um processo de eutrofização. E o que é esse processo de eutrofização? O que acarreta ele? As causas da eutrofização podem ser várias. Entre elas, lançamento de esgotos domésticos, né? Então, esgoto não tratado, jogado na água. Lançamento de adubos em regiões de agricultura, então nitrogênio, potássio principalmente. Assoreamento, ou seja, queda de muito detrito dentro da água e acaba não tendo correnteza para misturar isso direito lá dentro. E urbanização sem controle, ou seja, tem ocupação de áreas de reservas e de várzea principalmente por casas, por moradias irregulares. Tudo isso, o que vai acontecer? Com o excesso de lançamento de esgoto e excesso de adubo, o esgoto acaba servindo como uma espécie de adubo para essas plantas. Elas crescem de maneira desordenada. E quando elas crescem de maneira desordenada, as cianobactérias acabam liberando toxinas na água. E as toxinas são prejudiciais tanto para os organismos aquáticos, como os peixes, como está mostrando aqui nessas figuras, né? Então tem uma grande mortandade de peixe, como também para a gente, né? Essa toxina ela faz mal para a gente também. Então tomar água, essa água verde, não só o gosto deve ser horrível, o cheiro também vai ser horrível, mas tem essa toxina que está diluída nessa água. E essa toxina é difícil de ser
eliminada dentro do sistema de tratamento de água. Tá? Então é um problema sério causado aí por um despejo inadequado de esgoto, de adubo, enfim, desses problemas ambientais que a gente costuma ver tanto por aí. Lembre desse nome? Então, eutrofização, crescimento descontrolado de algas, principalmente de algas azuis, cianobactérias, mas também tem crescimento de outras plantas nessas águas que acabam mudando bastante a dinâmica desses corpos d'água. Essas cianobactérias, elas acabam sendo consideradas como se fosse o pulmão do mundo. Por quê? Porque elas produzem mais da metade de todo o oxigênio que a gente precisa no mundo. Tá? Então, as plantas terrestres produzem bastante oxigênio, mas elas acabam consumindo uma parte desse oxigênio para a manutenção delas, e boa parte do oxigênio que nós temos no mundo é feito, sim, é produzido pelas cianobactérias, tá? Principalmente nos mares. E são importantes também para a fixação do nitrogênio atmosférico nos mares, ou seja, são elas que conseguem trazer o nitrogênio que está no ar para a água e assim, de certa maneira, adubar os mares, propiciando o crescimento de várias outras formas de vida na água. Falando mais sobre bactérias de modo geral, um uso muito grande para as bactérias é da produção de medicamentos. A engenharia genética moderna é possível você clonar genes humanos ou de outros animais, ou mesmo plantas, em bactérias e fazer com que essas bactérias produzam uma grande quantidade daquela proteína, daquele composto que você precisa, que você pode usar como medicamento. Nesse exemplo aqui que eu estou mostrando, é a produção da insulina humana. A insulina que as pessoas usam para controlar diabetes, ela é produzida pelo nosso pâncreas, né, pelo pâncreas de animais, mas a gente consegue fazer com que bactérias produzam essa insulina humana de modo artificial usando a clonagem. Então, olha só, aqui eu tenho uma célula do pâncreas humana e dentro dela tem um DNA que tem como fazer a insulina. Em laboratório, esse DNA humano ele é juntado a um DNA recombinante inserido dentro de uma bactéria. Então a bactéria tem o DNA próprio dela aqui, que está marcado com esse fiozinho, e o DNA humano lá dentro também. A bactéria não consegue fazer diferença entre o DNA dela e o DNA humano, e ela acaba produzindo uma grande quantidade de insulina dentro de um tanque de fermentação, e aí depois disso você acaba conseguindo extrair essa insulina dessas bactérias. Tá? Então acaba tendo grandes tanques de fermentação produzindo então insulina para a gente poder usar para salvar vidas e melhorar a qualidade de vida de muita gente. A insulina é um caso clássico, mas existem vários outros que são feitos assim. É possível você hoje em dia criar várias coisas usando esse tipo de tecnologia. E outro caso bem interessante, que eu fui conhecer porque eu fui atrás agora há pouco tempo, é de mineração com bactérias, o que eles estão chamando de biohidrometalurgia. O que é isso? É o uso de bactérias para a extração de metais como cobre, ouro, entre outros, de minerais ou até mesmo de placas de computador. Vocês vão saber muito melhor do que eu que extração desses metais é um processo complicado, são metais com custo muito grande, com valor muito grande, e reaproveitar isso de um custo mais baixo é sempre legal, né? Então, como é que isso funciona? Bom, basicamente, aqui eu tenho um esquema de recuperação de placas de circuito impresso, aquelas placas de eletrônicas, né, que a gente... E naquela placa eu tenho vários metais ali que tem um valor muito grande, entre ouro, cobre, prata e vários outros. O que está mostrado aqui é como que eu faço a recuperação de ouro dessas placas, né, tá? É um projeto que foi feito pela FAPESP. Basicamente o que é feito? Essas placas de circuito impresso elas são trituradas, depois passam por uma separação mecânica daquilo que é ferromagnético, né, por um ímã. Depois disso, incubadas em tanques junto com essas bactérias ferro-oxidativas. Essas bactérias então elas vão oxidar o íon de ferro 2 para ferro 3 e com isso acaba oxidando o material, que é onde o cobre está preso, e depois disso acabo tendo então a liberação do cobre solúvel em água, ou seja, o cobre que estava impregnado na placa acaba sendo solúvel na água, e aí no final eu só deixo isso parado, o cobre vai para o fundo do pote, sendo fácil então de eu tirar, e os resíduos ficam para cima, e com isso eu consigo então separar o cobre do material, e depois eu consigo então separar o ouro desse material. Então eu consigo fazer isso de uma maneira
barata até, e com pouco resíduo, formando poucos resíduos tóxicos. Um outro uso bem grande das bactérias é para biorremediação. O que é isso? Eu tenho o uso de bactérias para recuperar áreas degradadas. É como se eu estivesse contratando bactérias para fazer essa limpeza para a gente. Então, por exemplo, tem aqui o derramamento de óleo em água, né? Esse preto aqui é todo derramamento de óleo, ou o derramamento de metais pesados, como aconteceu lá em Mariana, em Brumadinho, há um tempo atrás. Esses metais pesados e o petróleo, eles são tóxicos, são danosos para o meio ambiente. Então, retirar isso é muito importante, mas a retirada disso por vias clássicas, né, manuais, e retirada de grandes quantidades de terra, grande quantidade de água, é bem difícil, custa muito caro. Então, já se tem isso bem estabelecido, já tem isso bem descrito na literatura, o uso de bactérias específicas que conseguem degradar esse material no lugar, gerando então resíduos mais inofensivos ou então facilitando a concentração desse material. Tá? É um tema bem interessante. Tratamento de esgoto é um caso clássico do uso de bactérias e seres microscópicos. Limpeza da água, então pode ser usado organismos aeróbicos ou anaeróbicos, e com isso tenta simular dentro da estação de tratamento de esgoto o que acontece na natureza, a autodepuração, e visa principalmente remover a matéria orgânica dissolvida e em suspensão através da transformação dessa matéria orgânica em sólidos sedimentáveis, ou seja, numa lama que eu consigo depois raspar e colocar em outro lugar. Essa lama normalmente é usada como adubo em agricultura, e eu posso também transformar uma parte disso em gases, né, com gás metano, e esse gás eu posso reutilizar ele queimando ele em caldeira para gerar eletricidade ou para outro fim. Um exemplo de um tratamento anaeróbico, então a água entra por esse sistema de filtros, passa aqui por um reator. Esse reator aqui ele é todo hermeticamente fechado, então não há oxigênio aqui dentro. Aqui dentro, as bactérias anaeróbicas fazem o trabalho delas, ou seja, ela consome o material orgânico, liberando gás aqui no formato de bolinhas. Esse gás sai, depois ele é queimado, como eu acabei de falar. A água sai depois e passa por um filtro biológico, depois um decantador até sair num corpo receptor, né, de volta a um rio. E o lodo formado por tudo isso, ele acaba sendo depois seco, como está mostrando aqui, podendo usar para fazer adubo, né, podendo ser liberado na natureza com uma toxicidade muito menor do que ele tinha antes. Todo o sistema que é usado dentro de uma estação de tratamento de esgoto, ele acaba tentando repetir aquilo que é feito dentro de um rio normalmente. Tá? A gente tenta fazer isso mais rápido e usando bem menos espaço, bem menos recurso. Então aqui eu tenho um exemplo, por exemplo, do rio Tietê, que a gente tem aqui como vizinho do Instituto Federal de São Paulo, no nosso campus aqui de Itacoaxetuba. Aqui o tratamento aeróbico, na verdade, o que eu tenho é diferente do outro, que eu tenho um sistema completamente fechado. Aqui eu tenho um sistema aberto, no qual eu tenho aeração, então eu tenho sempre uma pazinha virando essa água, oxigenando ela, fazendo com que as bactérias cresçam muito mais e acabem consumindo esse material com o uso de oxigênio. De novo, tem o decantador, há também o lodo que é usado depois para agricultura, e passa por um decantador e sai num efluente, como a gente falou lá atrás. Então aqui no lado esquerdo eu tenho uma foto de um sistema desse, cada coisa azul aqui, cada ciclo desse azul tem um motor batendo, então como se eu tivesse ligado um liquidificador eternamente, ele fica batendo essa água, e esse sistema ele tenta imitar o que acontece numa cachoeira. A cachoeira, durante o rio, ele acaba oxigenando essa água e promovendo o crescimento desse tipo de bactéria durante o curso do rio. E é exatamente isso que a gente tenta fazer nesse sistema aeróbico. Não podia deixar de falar da autodepuração do rio Tietê. O rio Tietê ele nasce aqui em Salesópolis, aqui perto de Itaquá, e corre para dentro do estado de São Paulo, desaguando lá no rio Paraná. A gente tem um exemplo aqui do rio Tietê, perto do campus, muito poluído, né, muito fedido, muito sujo, mas você já deve ter ouvido falar que esse rio ele se autolimpa
ao longo do percurso dele. Esse autolimpeza a gente chama de autodepuração. E esse rio tem mais de 1.000 quilômetros de comprimento, ou seja, tem tempo, cachoeira e um monte de coisa aí pelo caminho para ele se limpando de toda a sujeira que a gente joga nele aqui perto da nascente. Então vamos dar uma olhada aqui nos dados. Desses mais de 1.000 quilômetros de rio Tietê, no ano de 93, 530 quilômetros estavam sujos, estavam poluídos. Então, toda a sujeira produzida aqui na região metropolitana de São Paulo, o rio levava quase que 500 quilômetros para conseguir se limpar de toda essa sujeira de principalmente esgoto doméstico que era jogado nele. Já em 2010, com vários programas de coleta de esgoto doméstico, com várias outras coisas acontecendo, o rio passou a ter 240 quilômetros de rio poluído, indo então da cidade de Suzano até a cidade de Porto Feliz, que é a faixa de rio que era um rio muito sujo. Com o aumento desses programas, chegou em 2014 na melhor condição de limpeza desse rio, que é de Guarulhos até Pirapora de Bom Jesus, tendo apenas 70 quilômetros de rio poluído. Lembrando, eu tenho aqui um efeito das campanhas municipais de coleta de esgoto, das estações de tratamento de esgoto, e também um efeito do próprio rio com suas cachoeiras, com sua própria dinâmica. Em 2015 piora um pouco, a faixa de poluição vai de Mogi das Cruzes até Cabreúva, e em 2016 vai de Itaquaquecetuba até Cabreúva, ou seja, o rio aqui ele aumenta bastante, ele quase que dobra de 2014 até 2016 a área poluída. Então, queria mostrar isso para vocês, que o rio ele consegue se limpar, como ele é mostrado aqui em 93, ele consegue limpar a própria água, mas como a quantidade de coisas que a gente joga nele é muito grande, a quantidade de esgoto jogado nele é muito grande, ele acaba levando muito tempo para isso, e que a gente não quer, né? A gente quer que ele demore pouco tempo para se limpar, ou que ele não fique sujo, na verdade. E a gente consegue fazer isso com estações de tratamento de esgoto, a preservação das várzeas, né, da mata ciliar em volta do rio e tudo mais. Então vejam que a gente já conseguiu limpar um trecho bem grande do rio Tietê, mas ainda assim sobra uma parte bem importante do rio, que é bem aqui, né, perto da gente. Eu não consegui dados depois de 2016, então tem 4 anos aqui de atraso esses dados. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre bactérias e meio ambiente. Peço desculpas pela maneira mais improvisada que eu estou fazendo hoje. Tive que fazer assim. Como eu sempre digo, não fique com as dúvidas com vocês. Tirem as dúvidas comigo. Pelo Discord, pelo Moodle, pelo meu e-mail que está aqui embaixo. Espero que vocês gostem desse semestre que a gente vai passar juntos a partir de agora. Certo? Então, um abraço